Você já foi traído por alguém que dizia te amar? Imagine carregar o peso de saber que, enquanto você estende a mão, alguém já decidiu cravar uma faca nas suas costas. É assim que começa a maior história de amor e dor da humanidade. O homem que curou doentes, que levantou mortos, que tocou os intocáveis. Agora está sozinho. No frio da noite, seus amigos dormem enquanto ele chora em silêncio. Seu suor se transforma em gotas de sangue. Ele sente medo, dor, angústia e mesmo assim decide continuar. Porque ele sabe o que está prestes a acontecer. Ele sabe o preço. E mesmo assim paga. Do outro lado da cidade, o plano já está em andamento. Judas, um dos 12, o que comeu com ele, o que ouviu cada palavra e viu cada milagre, já acertou o valor 30 moedas de prata, o valor de um escravo. O Filho de Deus foi vendido como mercadoria barata, e por esse preço, o destino do mundo começa a mudar. Ele não foge, não se esconde, ele espera, porque ama. Os passos de soldados ecoam no jardim. As tochas iluminam os rostos de homens armados. Jesus se levanta. Seus olhos, cansados e tristes, encaram o traidor. Judas se aproxima. Toca seu rosto. Com um beijo, o sinal combinado, a entrega, não há gritos, não há luta, apenas silêncio. Um silêncio mais doloroso que qualquer grito. Jesus pergunta: Amigo, a que vieste? Ainda o chama de amigo, mesmo sendo traído, mesmo sendo entregue. Pedro, impulsivo, tenta reagir. Tira a espada, corta a orelha de um dos guardas. Mas Jesus o impede. Guarde sua espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E com um simples toque, cura o inimigo. Em plena prisão, ele cura. Quem faz isso? Quem ama assim, quem perdoa em meio ao abandono, eles o amarram. O levam como um criminoso. Seus discípulos fogem. Alguns se escondem. Outros o negam. Mas ele segue, sozinho, sem defesa, sem culpa. Ele que nunca fez mal a ninguém agora é tratado como o pior dos homens. Seu crime: amar demais, dizer a verdade, ser a luz em um mundo que prefere as trevas. Enquanto o arrastam pelas ruas, cochichos e zombarias acompanham seus passos. Ele sabe que tudo isso era necessário. Cada dor, cada gota, cada passo o leva mais perto do Gólgota. Mas ainda não é hora. Ainda há mentiras para ouvir, julgamentos para enfrentar, humilhações para suportar. Ele não precisa, mas escolhe porque te ama. E enquanto você ouve essa história, talvez se pergunte por que ele não fugiu, por que não se salvou, por que não usou seu poder para escapar. E a resposta é simples: porque se ele fugisse, seria o fim da esperança. Se ele desistisse, estaríamos perdidos. Mas ele ficou, ele enfrentou, ele segurou o peso do mundo com as próprias mãos. Mãos que curavam, mãos que agora seriam amarradas, mãos que não resistiriam à dor, mas que jamais soltariam você. O sol ainda não havia nascido quando Jesus foi levado diante dos líderes religiosos. Homens de rostos rígidos, corações duros, cheios de regras e vazios de compaixão. Eles o odiavam não por causa de suas ações, mas por causa da verdade que ele carregava. Era perigoso demais amar os pecadores, curar no sábado, chamar Deus de Pai. Era um escândalo para eles. Mas mesmo sem crime, decidiram que ele deveria morrer. Reuniram-se às pressas, como quem deseja esconder a própria covardia na escuridão da madrugada. Procuraram testemunhas, mas nem mesmo os mentirosos conseguiam combinar suas palavras. Jesus, em silêncio, não se defendia, não argumentava, não implorava, apenas olhava, um olhar que atravessava a alma, um olhar que os fazia tremer por dentro mesmo enquanto fingiam controle por fora. Então, o sumo sacerdote frustrado se levantou e gritou: Você não vai responder nada? Não ouve o que estão dizendo contra você? Nenhuma palavra saiu da boca de Jesus, o silêncio mais poderoso da história.
até que o sacerdote pergunta: diga-nos, você é o Cristo, o Filho de Deus? E Jesus responde, sem hesitar: tu o disseste. Essas palavras foram a sentença. Para os homens era blasfêmia, para o céu era verdade. Rasgaram suas vestes em falso. Horror, como se pudessem esconder o prazer de vê-lo condenado. É réu de morte, gritaram. E então cuspiram em seu rosto, o socaram, zombaram, taparam-lhe os olhos e bateram nele, perguntando: profetiza para nós, Cristo, quem foi que te bateu? O Salvador do mundo, espancado como se fosse lixo. Os céus seguravam o fôlego, a justiça parecia estar de luto. Enquanto isso, do lado de fora, um dos seus mais próximos travava uma batalha interna. Pedro, que jurou nunca abandoná-lo, agora o negava. 3 vezes. Não conheço esse homem, ele gritou. E quando o galo cantou, seus olhos se cruzaram com os de Jesus. Um olhar sem condenação, apenas dor. Pedro saiu e chorou amargamente. Até os mais fortes caem, até os mais corajosos falham. Mas o amor de Jesus não muda por isso. De manhã cedo, levaram Jesus até Pôncio Pilatos, o governador romano. Um homem acostumado a decisões políticas, mas que agora tinha diante de si uma questão eterna. Ele olhava para aquele prisioneiro em silêncio, ferido, e sentia algo diferente. Você é o rei dos judeus? Perguntou. Tu o dizes, respondeu Jesus. Pilatos ficou intrigado. Ouvia as acusações, mas percebia que havia inveja e ódio por trás delas. E mais uma vez, Jesus não se defendia. Era o costume libertar um prisioneiro na festa da Páscoa. Havia 2 nomes sobre a mesa: Jesus, o inocente, e Barrabás, um assassino. Pilatos apresentou a escolha ao povo. E o que se ouviu foi como um golpe seco na alma da história: solte Barrabás. E quanto a Jesus, crucificá-o. E gritavam como se a dor do outro fosse um espetáculo. Como se o sangue de um inocente fosse um presente. Pilatos, pressionado, tentou se livrar da responsabilidade. Mandou trazer água. Lavou as mãos diante da multidão e disse: sou inocente do sangue deste homem justo. A responsabilidade é de vocês. E o povo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Uma geração inteira, cega pela fúria, selava o destino do Messias. Então, os soldados tomaram Jesus e o levaram ao pretório. Ali, o humilharam como nunca. Despiram-no, cobriram-no com um manto escarlate. Trançaram uma coroa de espinhos e a cravaram em sua cabeça. Colocaram um caniço em sua mão direita, como se zombassem da autoridade que ele realmente possuía. Se ajoelharam diante dele, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspiram nele, e bateram com o caniço em sua cabeça. Depois arrancaram o manto, vestiram suas roupas novamente e o prepararam para a crucificação. Cada segundo era uma tortura. Cada gesto era uma profecia sendo cumprida. Ele não gritava, não amaldiçoava, não pedia socorro. Apenas seguia, com os olhos fixos em algo muito maior do que a dor, a redenção. Mas talvez a parte mais chocante de tudo isso não seja a injustiça, nem a violência, nem a humilhação. Talvez o mais chocante seja lembrar que ele suportou tudo isso por amor, não por obrigação, não porque não tinha escolha, mas porque sabia que era o único caminho para te alcançar. Cada espinho, cada cuspe, cada ferida foi carregada com um propósito eterno. E enquanto o mundo o rejeitava, ele continuava amando. Havia um caminho que ninguém queria seguir, um caminho de pedras, poeira e sangue. E foi exatamente por esse caminho que Jesus foi forçado a andar, carregando nos ombros uma cruz pesada demais, até para um homem saudável. Mas ele já havia perdido sangue, já havia sido espancado, coroado com espinhos, zombado, arrastado. Mesmo assim, andava. Um passo, depois outro.
até seus joelhos cederem, e caía, e se levantava, e caía de novo, e seguia, porque ele sabia que cada metro adiante era um metro mais perto de salvar você. A multidão o acompanhava, mas não em silêncio. Riam, gritavam, cuspiam. Era um espetáculo para eles, como se estivessem diante de um criminoso qualquer, mas estavam diante do Salvador. E mesmo assim, escolheram zombar. É fácil rir da dor que não é sua. É fácil apontar o dedo quando não se entende o sacrifício, mas ele não revidava, não amaldiçoava, apenas caminhava, como uma ovelha indo para o matadouro, em completo silêncio. Os soldados perceberam que ele não resistiria até o fim, então forçaram um homem que passava Simão de Cirene a ajudá-lo a carregar a cruz. E é curioso pensar nisso, alguém, sem saber, teve o privilégio de dividir o peso da cruz com o próprio Cristo. Um estranho que entrou para a história simplesmente por estar no lugar certo na hora mais difícil. Às vezes, o céu move tudo em silêncio. E você só entende depois. Chegaram ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Ali pregaram Jesus na cruz. Não amarraram, não seguraram com cordas. Pregaram com cravos que atravessaram suas mãos e seus pés. A madeira absorvia o sangue como terra seca, absorve a chuva. Não houve piedade, nenhum alívio, apenas dor. Uma dor que vai além do corpo, uma dor que atravessa o espírito. Porque ele não estava apenas morrendo. Ele estava carregando o pecado de todos nós. Acima de sua cabeça, fixaram uma placa com a inscrição: "Este é Jesus, o Rei dos Judeus." Zombaria para uns, verdade eterna para outros. Ao lado dele, 2 ladrões também foram crucificados. Um à direita, outro à esquerda. Um deles o insultava: "Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós." Mas o outro reconheceu: "Nós merecemos isso." Mas ele não fez nada de errado. E virou-se para Jesus e disse: "Lembra-te de mim quando entrares no teu reino." E Jesus, em sua última demonstração de misericórdia, respondeu: "Hoje mesmo estarás comigo no paraíso." Até na morte, ele salvava. Os soldados aos pés da cruz tiravam a sorte pelas roupas dele, como se aquilo fosse apenas mais uma execução, como se aquele sangue não tivesse valor. Mas o céu sabia, o universo sabia, a criação inteira segurava o ar, o próprio tempo parecia desacelerar. Ao meio-dia, o céu escureceu. Não era uma nuvem comum, era como se o mundo inteiro chorasse, como se a própria luz se recusasse a brilhar diante da injustiça. Durante 3 horas, a escuridão cobriu tudo. E no final daquele tempo, Jesus, já exausto, já sangrando, já à beira do fim, gritou: "Eli, Eli, lama sabachthani", que significa: meu Deus, por que me abandonaste?" Não era desespero, era cumprimento. Até na dor, ele citava as Escrituras. Até na dor, ele mostrava que tudo fazia parte de um plano maior, um plano de salvação. Alguns ouviram e disseram: "Ele está chamando por Elias", e esperaram para ver se algum milagre aconteceria. Mas o maior milagre já estava acontecendo. Diante dos olhos deles, Jesus, com um último suspiro, bradou em alta voz: "Está consumado!" E então entregou o Espírito. Naquele exato momento, o véu do templo que separava o homem da presença de Deus se rasgou de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras se partiram, túmulos se abriram, e muitos corpos de santos que haviam morrido ressuscitaram. O mundo reagiu ao sacrifício do Criador. Um centurião romano que observava tudo declarou em voz alta: "Verdadeiramente este era o Filho de Deus." Até os inimigos reconheceram. Até os soldados treinados para matar sem sentir foram tocados por aquele momento. Porque não era apenas mais um crucificado, era o Cristo, era o Cordeiro, era Deus em forma humana, pagando o preço por cada pecado já cometido. As mulheres fiéis que haviam seguido Jesus desde a Galileia observavam de longe.
Não podiam se aproximar. Não podiam fazer nada, apenas chorar, e mesmo assim ficaram, porque o verdadeiro amor não foge na dor, o verdadeiro amor não abandona. E naquele momento, mesmo em silêncio, elas prestavam honra ao homem que jamais as rejeitou. O corpo de Jesus ainda pendia da cruz, sem vida, sem voz, mas com um impacto que ecoaria pelos séculos. Cada gota derramada ali tinha nome, tinha rosto, tinha propósito. E sem que percebessem, o mundo acabava de ser transformado. Para sempre. O corpo ainda estava na cruz, silencioso, frágil, pálido, mas nenhum osso quebrado, nenhuma palavra solta. Tudo havia acontecido exatamente como estava escrito. Os romanos queriam se livrar dos corpos rapidamente, porque a festa da Páscoa se aproximava. Era costume quebrar as pernas dos crucificados para apressar a morte. Mas ao chegar em Jesus, perceberam que já estava morto. Mesmo assim, um soldado cravou uma lança em seu lado e imediatamente jorrou sangue e água. A ferida se abriu como um rio que lava, como um selo que se rompe, como um coração que se parte por amor. José de Arimateia, um homem rico e respeitado, mas também discípulo oculto de Jesus, criou coragem. Foi até Pilatos e pediu o corpo. Um ato arriscado. Poderia ser visto como cúmplice, poderia perder tudo. Mas o amor, quando é real, enfrenta o sistema, desafia o medo, ignora as consequências. Pilatos permitiu. José então comprou um lençol limpo, retirou o corpo de Jesus com reverência e o envolveu com cuidado. Não era um ato político, era um ato de honra. Mesmo morto, Jesus ainda era tratado com dignidade por quem o reconhecia. Ele colocou o corpo em um túmulo novo, esculpido na rocha, um lugar que jamais havia recebido outro morto. Era um local reservado, silencioso, frio. Rolou uma grande pedra para fechar a entrada. Era o fim. O silêncio agora era absoluto. Não havia pregações, não havia milagres, não havia multidões. Só havia um corpo imóvel. Um homem que disse ser o caminho, a verdade e a vida, agora estava envolto em linho, sem respiração, sem pulso, sem voz. O céu parecia vazio. As mulheres, as mesmas que não o abandonaram na cruz, também não o deixaram ali. Elas acompanharam tudo. Viram onde ele foi colocado. Sabiam exatamente onde estava e planejaram voltar assim que o sábado passasse para ungir o corpo com óleos. Era um gesto de carinho, de luto, de devoção. Mesmo em meio à tragédia, ainda havia amor. Mas os fariseus, mesmo depois da morte, ainda estavam com medo. Foram até Pilatos. Disseram: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador disse: enquanto ainda vivia, depois de 3 dias ressuscitarei. Ordene, pois, que o sepulcro seja guardado até o 3º dia, para que os discípulos não venham, roubem o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos. Pilatos respondeu com frieza: tenham uma guarda, vão e assegurem o túmulo como acharem melhor. Eles selaram a pedra com o selo romano. Colocaram guardas diante da entrada, homens armados, vigilantes, instruídos para impedir qualquer aproximação. Era o túmulo mais vigiado da história. Não por honra ao morto, mas por medo do que ele poderia fazer mesmo morto. Isso, por si só, já revela algo extraordinário. Os líderes religiosos não acreditavam em Jesus em vida, mas temiam seu poder. Depois da morte, e ali ficou por 3 dias, o corpo do rei, entre o mundo dos homens e o reino eterno, entre a dor e a promessa, entre o fim e o recomeço. Mas o que ninguém sabia é que o silêncio também fala. A espera também é parte do plano. A morte não era o ponto final, era apenas uma vírgula na maior história que já foi contada. Nesse tempo, muitos questionaram, outros zombaram. Houve quem dissesse: se ele fosse mesmo o Filho de Deus, não teria morrido assim.
Outros murmuravam em segredo: e se for verdade? E se ele voltar? As ruas da cidade estavam inquietas. O vento parecia carregar um peso que ninguém conseguia explicar. O mundo espiritual estava em movimento, invisível aos olhos humanos, mas intenso, real, determinante. O sábado passou lentamente. As horas pareciam mais longas. Os discípulos estavam espalhados, confusos, em choque, alguns escondidos, outros lamentando. Eles haviam perdido mais do que um mestre. Haviam perdido a esperança. Aqueles que deixaram tudo para segui-lo agora encaravam um futuro sem direção. Mas mesmo sem entender, algo dentro deles ainda pulsava. Uma fagulha de fé, quase apagada, mas ainda viva. Era o momento mais escuro antes do amanhecer. E é sempre assim. Quando tudo parece perdido, é quando o céu se prepara para agir. A dor parecia ter vencido, a injustiça parecia triunfante, o mal parecia invencível. Mas o tempo não pertence aos homens, e nem a última palavra. O terceiro dia estava chegando, e com ele, algo que nem a morte poderia impedir. As primeiras luzes da madrugada ainda nem haviam rompido completamente o céu, mas algo tremia debaixo da superfície da terra. Um silêncio profundo envolvia o túmulo, mas dentro do invisível, uma força maior que o próprio universo estava prestes a explodir. E então, aconteceu. Um terremoto violento sacudiu tudo. As rochas estremeceram. Os nindos e guardas caíram por terra como mortos. E em meio ao caos, uma luz cortou a escuridão, um anjo desceu do céu. Ele não pediu licença, ele não bateu na porta, ele simplesmente rolou a pedra que selava o túmulo, como se fosse leve como o vento. Ele se sentou sobre a pedra com uma calma que contrariava a grandiosidade do momento. Seu rosto brilhava como relâmpago, suas roupas eram brancas como a neve. Nenhum exército do mundo conseguiria impedi-lo. Nenhuma força das trevas poderia detê-lo. Ele não veio para negociar. Ele veio para declarar: a morte perdeu. As mulheres que vinham ao túmulo com óleos e perfumes, ainda de luto, não esperavam. Por isso, elas só queriam honrar o corpo de Jesus. Mas ao se aproximarem, viram a pedra removida, os guardas paralisados pelo medo e aquele ser celestial à porta. E antes que o pânico tomasse conta delas, o anjo falou: não temam. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como disse. Essas palavras não foram apenas um anúncio. Foram um grito do céu à terra, um rompimento da lógica, uma reversão do impossível. Jesus não estava mais onde haviam deixado. O lençol ainda estava lá. A tumba estava vazia, mas o corpo estava vivo. A morte que havia engolido tantos agora provava do próprio veneno. Pela primeira vez na história, um homem vencera a morte por completo, não com mágica, mas com glória. O anjo então ordena: vão depressa e digam aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. E as mulheres correram, mas não por medo. Correram com alegria, com pressa, com esperança pulsando no peito. Elas que haviam chorado aos pés da cruz, agora eram as primeiras testemunhas da vitória. Foram elas que carregaram ao mundo a notícia que dividiu a história. Enquanto corriam, algo ainda mais extraordinário aconteceu. Jesus apareceu no caminho, de repente, vivo, em pé, real, e disse apenas uma palavra: salve. Elas caíram aos seus pés, o tocaram, o adoraram. Ele não era um espírito, não era uma visão, era ele, em carne glorificada, com as marcas da cruz ainda visíveis. E ele disse: não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam a Galileia. Lá eles me verão. Enquanto isso, os guardas romanos, ainda em choque, foram até os principais sacerdotes. Contaram tudo. Detalharam o terremoto. Falaram do anjo, do túmulo vazio e do terror que sentiram.
Era impossível negar. O Messias havia ressuscitado. Mas a verdade, quando confronta o poder, é tratada como ameaça. Os líderes religiosos subornaram os guardas. Pagaram uma grande quantia de dinheiro e disseram: digam que os discípulos vieram à noite e roubaram o corpo enquanto vocês dormiam. E assim tentaram esconder o milagre. Mais evidente da história. Mas a mentira não consegue apagar a luz. O sepulcro vazio falava mais alto. O eco das palavras do anjo já estava correndo por Jerusalém. Jesus estava vivo. E ele não apareceu aos líderes, nem aos ricos, nem aos poderosos. Ele escolheu aparecer a quem o amava, a quem permaneceu, a quem chorou por ele, a quem não desistiu mesmo diante do fim. E agora, o mundo precisava escolher o que fazer com essa verdade. Não era apenas uma informação histórica, era um divisor, porque se ele venceu a morte, então tudo o que disse era verdade. Então ele realmente era o Filho de Deus. Então não há mais desculpas, não há mais espaço para dúvida, não há mais como viver. Como se nada tivesse acontecido. Ele havia cumprido a promessa. Ressuscitou no terceiro dia, como havia dito. Nenhum túmulo conseguiu segurá-lo. Nenhuma pedra foi grande o bastante. Nenhuma guarda armada foi forte o suficiente. Nenhuma conspiração religiosa foi eficaz, porque quando o céu decide se manifestar, nem o inferno inteiro é capaz de impedir. A partir daquele momento, tudo mudou. Não apenas para os discípulos, mas para todos. A morte, que era o terror do homem, foi vencida. O pecado, que separava o homem de Deus, foi pago. A cruz, que era símbolo de condenação, virou trono de glória. E o túmulo, que era fim, virou começo. Começo de uma nova era. Começo de um novo tipo de vida. Vida eterna. Vida real. Vida com propósito. Não era uma história bonita, era a verdade absoluta. E se você parar para pensar, tudo isso foi feito por você. A cruz foi por você. O silêncio foi por você. A ressurreição também. Porque ele não queria apenas vencer a morte. Ele queria vencer o medo que habita o seu coração. Ele queria te mostrar que há saída, que há recomeço, que há esperança. Mesmo quando tudo parece acabado. Alguns ainda duvidavam, mesmo depois do terremoto, mesmo com a pedra rolada, mesmo com os guardas desmaiados de medo, mesmo com o túmulo vazio, ainda havia quem dissesse: foi armação. Mas a verdade não precisa de defesa, ela se revela sozinha. E Jesus não precisava provar nada, mas mesmo assim escolheu aparecer não com trovões, não como um rei em glória, mas com simplicidade, com presença, com amor, porque ele não ressuscitou para impressionar, ressuscitou para restaurar. Os discípulos estavam escondidos, com medo, sem entender nada. Homens que antes eram corajosos, agora tremiam atrás de portas fechadas. Mas foi ali, naquele medo, que Jesus entrou, sem precisar abrir portas, sem bater. Ele simplesmente apareceu no meio deles. Não com julgamento, não com reprovação, mas com uma palavra que mudaria tudo. Paz seja convosco. Eles olharam e não acreditaram. Pensaram que era um espírito. Mas ele disse: toquem em mim. Vejam minhas mãos e meus pés. Sou eu. E depois pediu algo simples. Um pedaço de peixe e comeu diante deles. Aquele momento mudou tudo, porque a dúvida morreu quando ele mastigou. A fé explodiu quando viram suas cicatrizes. A certeza veio quando perceberam que ele estava ali, vivo, ponto palpável, ponto real. Mas não estavam todos. Tomé, um dos 12, não estava naquele momento. E quando os outros contaram, ele respondeu com frieza: se eu não vir as marcas dos cravos em suas mãos, e não colocar o meu dedo nelas e minha mão no seu lado, não acreditarei. Uma frase que ecoa até hoje. Porque muitos são como Tomé. Só acreditam se tocarem, só creem se sentirem. Mas o amor de Jesus é tão grande que ele não rejeita nem os incrédulos sinceros.
8 dias depois, Jesus apareceu novamente, e dessa vez Tomé estava. E Jesus, com a mesma paz, olhou para ele e disse: coloque aqui o seu dedo. Veja minhas mãos. Estenda a mão e coloquei-a no meu lado. Não seja incrédulo, mas creia. Tomé caiu de joelhos. Sua fé explodiu em uma só frase: meu Senhor e meu Deus. E Jesus respondeu: você creu porque me viu. Felizes os que não viram e creram. Essa frase foi para nós, para mim, para você. Para todos que 2000 anos depois continuam acreditando sem ter tocado. Essa é a fé que move montanhas, que transforma vidas, que não depende de olhos, mas de coração. Jesus continuou aparecendo. Aos dois no caminho de Emaús, que caminhavam tristes e confusos. Ele andou com eles, explicou as Escrituras, partiu o pão. E quando perceberam quem era, ele desapareceu. E o que disseram? Não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava? Porque quando Jesus fala, algo queima por dentro. Algo acorda, algo vivo nasce onde antes só havia desilusão. Depois, apareceu de novo aos discípulos no mar da Galileia. Eles haviam voltado a pescar, como se a vida tivesse voltado ao normal. Como se o passado tivesse sido só um sonho. Mas Jesus estava na praia, chamando, observando. E de novo, fez o impossível acontecer, uma pesca milagrosa. Como no começo, como quando tudo começou. Porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes, estava entre eles. Calado, culpado, quebrado. Mas Jesus não o ignorou. Depois da refeição, chamou-o de lado e perguntou: Pedro, tu me amas? 3 vezes. E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E 3 vezes Jesus respondeu: apacenta as minhas ovelhas. Não o puniu, não o humilhou, apenas restaurou, porque a ressurreição também serve para reconstruir corações que caíram. A essa altura, os discípulos já sabiam, não era um sonho, não era um mito, era o Messias, ressuscitado, ponto vivo. Presente, ponto, e isso mudava absolutamente tudo. A vergonha foi trocada por coragem, o medo por missão, a dúvida por fé, a morte por vida. O que era um grupo de homens comuns, agora se tornava a base de um movimento que alcançaria o mundo. E no coração de cada um deles, uma certeza crescia: se ele venceu a morte, então não há mais limites. Nem o inferno, nem os reis, nem os exércitos, nem as cadeias. Nada poderia pará-los, porque eles não carregavam mais medo, carregavam fogo. E esse fogo havia começado no túmulo vazio, mas agora queimava nos corações. O mundo ainda não sabia, mas tudo havia mudado. Para sempre. Eles estavam de volta na Galileia, não porque era o lugar mais seguro, mas porque foi o lugar marcado. Jesus havia dito: lá vocês me verão, e obedeceram. Não sabiam exatamente o que aconteceria, mas quando se caminha com fé, não é necessário ver o caminho inteiro, basta dar o próximo passo. E foi ali, em um monte nos arredores, que tudo se alinhou. O céu, a terra, a eternidade e o momento. Jesus apareceu novamente, e dessa vez, com um propósito claro. Os discípulos o viram de longe, alguns se ajoelharam, outros hesitaram. Ainda havia dúvida, mesmo após tudo que viram, porque o coração humano é assim. Os olhos podem ver, mas a alma às vezes demora a crer. E Jesus, com paciência divina, se aproximou. E quando abriu a boca, não falou sobre vingança, nem sobre justiça, nem sobre tudo o que sofreu. Ele falou sobre missão. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Essas palavras não eram metáforas, eram decretos. Depois da cruz, depois do túmulo, depois da ressurreição, o poder agora estava em suas mãos. Toda a autoridade, acima de reis, exércitos, governos, religiões. Tudo ele havia vencido, não com força bruta, mas com entrega, com sacrifício,
com amor. E então ele os comissionou, não com títulos, não com cargos, mas com uma ordem que ecoaria pelos séculos: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que vos ordenei. A missão não era conquistar reinos terrenos, era transformar corações, era espalhar a verdade, era fazer com que o mundo inteiro soubesse o que aconteceu na cruz, e principalmente o que aconteceu depois dela. Os homens que antes se esconderam agora recebiam uma tarefa que exigiria coragem, que o mundo ainda não conhecia. Eles não foram treinados em universidades. Não eram políticos nem generais. Eram pescadores, cobradores de impostos, homens comuns, mas com um chamado que os tornava extraordinários, porque a autoridade não vinha deles, vinha dele. E Jesus encerrou com a promessa que sustenta até hoje os que creem. E eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Não era uma visita, era uma permanência. Ele não viria de vez em quando. Ele estaria ponto presente, ponto invisível, sim, mas real, nos dias bons, nos dias maus, nos vales, nos montes, na prisão, no deserto, no caos. Ele estaria. Essa promessa fez deles homens indestrutíveis, porque o medo só domina quem acha que está sozinho. Mas quem carrega essa certeza de que o Rei ressuscitado caminha ao lado, enfrenta qualquer coisa. E foi assim que tudo começou. Eles desceram daquele monte com uma missão e com uma chama acesa dentro deles. Não mais para seguir Jesus fisicamente, mas para levá-lo dentro de si, para ser suas mãos, seus pés, sua voz, sua mensagem. Eles não tinham riqueza, não tinham influência, mas tinham algo que o mundo inteiro precisava: a verdade. Uma verdade viva, encarnada, que venceu a morte, que tocava as feridas mais profundas da alma humana. E essa verdade começou a se espalhar, primeiro em Jerusalém, depois por toda a Judéia, em seguida Samaria, e, como foi dito, até os confins da terra. Homens e mulheres começaram a arriscar tudo. Alguns perderam suas famílias, outros seus bens, muitos a própria vida, mas nenhum deles recuou. Porque uma vez que se encontra o Cristo ressuscitado, nada mais no mundo é suficiente. Eles não apenas contavam o que viram, eles viviam isso. Seus olhos tinham testemunhado o impossível. Seus corações tinham sido tocados por algo maior do que explicações. Era real demais para ser negado. Era intenso demais para ser ignorado. Era verdadeiro demais para ser silenciado. E à medida que a mensagem se espalhava, pessoas eram transformadas. Escravos ganhavam liberdade. Mulheres ganhavam dignidade. Pobres ganhavam esperança, doentes eram curados, vidas eram restauradas, tudo em nome daquele que venceu a cruz, tudo em nome daquele que ressuscitou. O Império Romano tentou calar, queimou escritos, perseguiu discípulos, executou apóstolos, mas quanto mais o mundo tentava apagar essa chama, mais ela crescia, porque a mensagem não era humana, era divina, não nascida de ideias, mas de um túmulo vazio. E talvez o mais incrível disso tudo seja o seguinte: ele poderia ter feito tudo sozinho, mas decidiu confiar essa missão a pessoas falhas, imperfeitas, com medos, com dúvidas, como você, como eu, porque no plano de Deus o poder se aperfeiçoa na fraqueza, e é através do simples que ele confunde os sábios. Foi assim que a ressurreição saiu das colinas da Galileia para invadir corações ao redor do mundo. E até hoje, essa história não parou de ser contada, porque ela não é apenas um evento antigo, ela é um chamado, um lembrete, um convite. Eles estavam prontos, mas não sabiam ainda. O coração ardia, mas as mãos ainda tremiam. A missão havia sido entregue e agora o mundo aguardava.
Os discípulos não tinham manuais, não tinham estruturas, não tinham proteção, mas tinham algo que mudava absolutamente tudo: a presença do ressuscitado dentro deles. Não mais ao lado, não mais à frente. Dentro, viva, ponto real, pulsante. A cidade de Jerusalém ainda carregava o eco da crucificação. O povo comentava em voz baixa. Os líderes religiosos tentavam abafar qualquer menção à ressurreição. Os guardas continuavam mentindo, repetindo a versão comprada com moedas sujas. Os discípulos roubaram o corpo, mas era impossível controlar o que já havia sido selado no céu. Algo estava prestes a acontecer, algo grande. Jesus, antes de subir aos céus, reuniu seus discípulos. Uma última vez, não para se despedir, mas para selar a promessa. Eles se encontraram no Monte das Oliveiras. Era simbólico. Era o mesmo lugar onde ele chorou sangue, onde foi traído, onde começou o sofrimento. Agora, aquele solo recebia algo novo, um novo começo, um novo envio, e ali, diante de olhos humanos, Jesus foi elevado às alturas, não em segredo, não escondido, diante deles. Enquanto falava, foi sendo envolvido por uma nuvem e sumiu. Seus olhos seguiram o céu. E 2 anjos apareceram e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que foi levado dentre vocês voltará do mesmo modo como o viram subir. A promessa estava feita, ele voltaria. Mas até lá eles tinham um trabalho, um propósito, uma missão que queimava nos ossos. Eles voltaram para Jerusalém, em obediência, porque sabiam que algo viria. Uma promessa ainda estava para se cumprir, algo maior, algo que os capacitaria. No cenáculo, uma sala no andar superior de uma casa simples, eles se reuniram. 100, 120 pessoas. Homens, mulheres, todos com um só coração, em oração, em espera, e no 10º dia o céu se abriu, como vento impetuoso, como fogo, como presença que não se explica, só se sente. Línguas de fogo pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas. As janelas se abriram, a rua se encheu. Gente de todas as nações ouviu suas próprias línguas sendo faladas por galileus. Uns se maravilharam, outros zombaram, diziam: estão bêbados. Mas Pedro se levantou, o mesmo Pedro que tinha negado Jesus, que tinha chorado amargamente, agora estava de pé, sem medo, sem culpa, com fogo nos olhos, e começou a falar, não com ensaios, mas com autoridade. Ele contou a história, citou os profetas, lembrou das promessas, apontou para a cruz e, por fim, disse: este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. As palavras cortaram como espada. 3.000 pessoas foram tocadas naquele dia, 3.000 foram batizadas, 3.000 começaram uma nova vida. Era o início da igreja, não como instituição, mas como corpo vivo, que sangra, que ama, que perdoa, que se multiplica. Um povo sem armas, mas com poder, sem riqueza, mas com presença, sem templos, mas com fé. A ressurreição havia se espalhado, não apenas como evento, mas como realidade interna. Os seguidores de Jesus agora entendiam: não importa o que o mundo diga, o túmulo está vazio. Isso basta. Não importa se perseguem, se zombam, se mentem, se matam. Jesus está vivo, e isso não pode ser apagado. E o mundo lentamente começou a ser virado de cabeça para baixo. Um a um, os apóstolos começaram a pregar. Em cidades, em vilas, em desertos, em prisões. Eles foram perseguidos, espancados, apedrejados, crucificados de cabeça para baixo, mas nenhum deles voltou atrás, porque a morte já não era mais o fim, era só o começo,
E a mensagem chegou a Roma, a Alexandria, a Grécia, a Etiópia, a Índia, e cruzou mares, e atravessou impérios, e sobreviveu a guerras, ditadores, heresias, censuras, porque ela não é feita de papel, ela é feita de espírito, de sangue, de glória, de eternidade. Hoje, 2000 anos depois, o túmulo ainda está vazio, a pedra ainda está rolada. A cruz continua gritando o mesmo nome Jesus, e a ressurreição ainda é o chamado que desperta corações, que liberta cativos, que quebra correntes, que abre olhos, que cura feridas, que ressuscita o que parecia morto. Talvez você esteja ouvindo tudo isso com o coração pesado, cheio de dúvidas, de feridas, de decepções. Talvez você sinta que não é digno, que falhou demais, que caiu longe demais. Mas lembre-se de Pedro, lembre-se de Tomé, lembre-se do ladrão na cruz. A ressurreição não é para os perfeitos, é para os quebrados. É para quem reconhece que precisa de algo maior. E esse algo maior tem nome, e esse nome está acima de todo nome, e esse nome vive. A ressurreição de Jesus não foi apenas um evento para ser lembrado, foi uma revolução que continua se espalhando. Porque quando ele venceu a morte, ele não fez isso por ele mesmo, ele fez por mim, por você, por cada pessoa que já se sentiu perdida, esquecida, suja, quebrada. E a prova disso é o que veio depois: vidas transformadas, histórias reescritas, correntes quebradas, uma geração inteira marcada não pelo que viu, mas pelo que creu. Enquanto os apóstolos proclamavam com ousadia a mensagem da cruz e do túmulo vazio, o mundo reagia. O Império Romano via aquilo como ameaça, como um vírus crescendo. Mas não era uma ideologia, não era um movimento político, era um sopro de vida. Era a própria eternidade invadindo o tempo. E os seguidores de Cristo começaram a ser chamados de aqueles do caminho, porque não seguiam uma religião, seguiam uma pessoa. E essa pessoa havia vencido a morte. A cada cidade em que passavam, deixavam marcas, curavam enfermos, libertavam possessos, anunciavam o Evangelho, e muitos criam, mas muitos também odiavam. A cruz incomoda, a ressurreição desafia, porque ela confronta o orgulho humano. Ela diz: você não é suficiente, você precisa de um Salvador. Saulo era um desses homens, um perseguidor, um estudioso da lei, um fariseu zeloso. Respirava ameaças contra os discípulos, até que, a caminho de Damasco, ele caiu. Literalmente, uma luz brilhou, uma voz soou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não via ninguém, mas ouvia tudo. Quem és tu, Senhor? E a resposta foi como fogo: eu sou Jesus, a quem você persegue. Aquele momento mudou a história da fé cristã. Saulo, o perseguidor, se tornou Paulo, o apóstolo. O que destruía igrejas agora as plantava. O que carregava ódio agora transbordava amor. E tudo isso por causa de um encontro com o Cristo ressuscitado. Porque é isso que a ressurreição faz. Ela não muda apenas a direção. Ela muda a natureza, o coração, a alma. Ela reescreve o que parecia selado. E Paulo não foi o único. Ao redor do mundo conhecido, homens e mulheres começaram a se levantar com uma certeza imbatível: Jesus vive. E se ele vive, então não há prisão que prenda, não há tortura que cale, não há espada que vença, porque você só pode matar alguém uma vez. E se esse alguém já morreu e ressuscitou, então ele não pode mais ser vencido. Essa fé não foi sustentada por poder político, nem por riquezas. Ela foi sustentada por testemunhas, por mártires, por gente comum que decidiu viver e morrer por algo maior do que si mesmos. Eles cantavam em prisões, perdoavam seus algozes, sorriam diante das fogueiras, não porque amavam a dor, mas porque já haviam provado de algo mais forte do que ela, a vida eterna. E cada pessoa alcançada tornava-se uma nova semente. E essas sementes atravessaram séculos, povos
idiomas, continentes. A mensagem de que o Filho de Deus morreu, mas ressuscitou, chegou a todos os cantos da terra. E ainda hoje, ela continua crescendo. Porque a ressurreição não está presa ao tempo, ela é o próprio tempo sendo redefinido. Antes dela, a morte era o fim. Depois dela, a morte virou passagem. Antes dela, o pecado era um muro. Depois dela, virou ponte. Antes dela, o homem carregava culpa. Depois dela, passou a carregar graça. Mas a maior prova de que Jesus vive não está apenas nos textos, não está apenas na história. Está em cada vida que foi virada do avesso por essa verdade. Está no pai que largou a bebida, na mãe que voltou a ter esperança, no jovem que foi liberto do vício, na mulher que reencontrou o valor, no enfermo que foi curado, no órfão que encontrou uma família espiritual, na alma que descobriu que pode sim começar de novo, porque Jesus não saiu do túmulo apenas para provar que podia. Ele saiu para dizer ao mundo: vocês também podem. Podem recomeçar, podem ser limpos, podem ser salvos. Não importa o que fizeram, não importa quem foram. A cruz perdoa, o sangue limpa e a ressurreição garante que não é tarde demais. E é por isso que, até hoje, milhões se ajoelham, cantam, oram, choram, entregam suas vidas, não por um símbolo, mas por uma pessoa viva, presente, ativa, que fala, que ouve, que cura, que transforma. E essa pessoa é Jesus. Ele não está mais na cruz, nem no túmulo. Ele está vivo e está chamando, não com gritos, mas com amor. Não com acusações, mas com convite. Um convite para viver o que você sempre procurou, mas nunca achou em lugar nenhum. Paz, sentido, perdão, vida. E essa vida começa onde tudo parecia ter acabado em um túmulo vazio. A pergunta que não quer calar já não é mais: ele ressuscitou? A pergunta agora é: o que você vai fazer com isso? Porque saber que Jesus venceu a morte é mais do que uma informação. É um chamado, um confronto, uma porta escancarada entre a sua velha vida e uma vida que você ainda nem imaginou ser possível. A cruz já aconteceu, o túmulo já está vazio, o céu já falou, a eternidade já se aproximou. O que falta agora é você responder. A maioria das pessoas acredita em Deus, mas poucos vivem como se ele realmente tivesse ressuscitado. Muitos usam uma cruz no pescoço, mas ainda vivem como se o túmulo estivesse cheio. Como se a morte ainda tivesse a última palavra. Como se o pecado ainda fosse mais forte do que a graça. Como se a culpa ainda fosse maior do que o perdão. Mas a ressurreição não deixa espaço para isso. Porque se Jesus vive, então tudo muda. Tudo. O medo perde poder, a ansiedade perde força, a vergonha perde voz, o inferno perde território. Porque onde o ressuscitado pisa, nada continua como antes. E ele não veio reformar vidas, veio ressuscitar corações mortos, veio devolver o que o mundo roubou, veio provar que não existe abismo que ele não possa atravessar, que não há queda que ele não possa levantar, que não há passado que ele não possa redimir. E talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando: mas eu já fui longe demais, Deus não pode me querer agora. E eu te digo, foi exatamente por você que ele morreu. Não pelos bons, não pelos certinhos, não pelos religiosos, mas pelos quebrados, pelos pecadores, pelos cansados, pelos perdidos. A cruz não é um trono para justos, é um hospital para doentes. E a ressurreição é a alta que confirma você está curado, livre, salvo. O mundo tenta oferecer substitutos, prazeres momentâneos, fugas vazias, relacionamentos tóxicos, sucesso que pesa, fama que engana, mas no fim tudo volta para o mesmo lugar, um buraco na alma que nada preenche. E esse buraco tem a forma exata de Jesus. Só ele pode preencher. Só ele pode dar sentido.
Só Ele pode salvar. E Ele não pede perfeição, pede rendição, não quer máscaras. Quer o seu coração do jeito que está, sujo, machucado, cheio de dúvidas. Ele sabe, Ele entende, Ele já viu tudo e mesmo assim ainda quer você, ainda chama seu nome, ainda estende a mão, porque a cruz foi por amor, mas a ressurreição foi por você, para que você tivesse a chance de levantar, de respirar, de recomeçar. E esse recomeço não é leve. Ele transforma tudo. Pensamentos, desejos, palavras, caminhos. Você não precisa mais andar em círculos, não precisa mais fingir força, não precisa mais sorrir por fora e sangrar por dentro. O ressuscitado oferece descanso, paz, verdade. Ele oferece vida real. Aquela que o dinheiro não compra, que o Instagram não mostra, que o mundo não conhece, mas que só Ele pode dar. E se você acha que não tem força, que não vai conseguir mudar, Ele diz, eu estarei com você. Se acha que vai cair de novo, Ele diz, eu te levantarei. Se pensa que não sabe como viver essa nova vida, Ele diz, eu sou o caminho. A ressurreição não foi o fim da história. Foi o início de uma nova caminhada, e essa caminhada é com Ele. Passo a passo, dia após dia, até que tudo dentro de você brilhe como o céu no terceiro dia. Não é sobre religião, é sobre um relacionamento vivo com um Deus que está vivo, que fala, que escuta, que guia, que corrige, que ama, que espera, que transforma, e a prova disso está em cada história mudada por Ele. Em cada testemunho de alguém que caiu e foi restaurado, que se perdeu e foi encontrado, que morreu por dentro, mas reviveu. Você não precisa entender tudo, só precisa responder, abrir o coração, entregar o controle, confiar. Ele cuida dos detalhes, Ele resolve os pesos, Ele liberta das correntes, porque quando Ele ressuscitou, Ele não saiu do túmulo sozinho. Ele abriu caminho para que você também saísse do medo, da depressão, do pecado, da escuridão. Hoje, essa mesma voz que chamou Lázaro para fora da cova chama você. Não importa quão fundo esteja, quão escuro pareça, Ele está dizendo, vem para fora. Não viva mais como quem está morto. Não ande mais como quem não tem esperança. O túmulo está vazio. A cruz está vazia, mas o céu está cheio de vida, e essa vida está sendo oferecida agora. Você já percebeu como o mundo inteiro gira em torno da tentativa de fugir da morte? As pessoas evitam o assunto. Falam de vida saudável, de estética, de fama, de sucesso, mas no fundo, a pergunta que todo mundo tenta calar é: o que acontece depois do fim? Alguns fogem para a religião, outros fogem para vício. Alguns tentam preencher com trabalho, outros com prazer, mas todos no fundo carregam o mesmo medo e se tudo acabar, e se nada fizer sentido. É por isso que a ressurreição de Jesus é tão poderosa, porque ela responde o que ninguém mais consegue responder. Ela atravessa o silêncio do túmulo. Ela quebra o ciclo do desespero. Ela levanta uma bandeira no meio do caos e grita: a morte não é o fim. E isso muda tudo, porque se a morte perdeu o domínio, então o medo perde o poder, a ansiedade perde o controle, a culpa perde o fôlego, o inferno perde a chave. Jesus não saiu da cova apenas como vencedor. Ele saiu como aquele que segura as chaves. Ele tem nas mãos a autoridade sobre o que ninguém mais consegue controlar: o tempo, o destino, a eternidade. E quando ele se apresenta como aquele que esteve morto, mas vive pelos séculos dos séculos, ele não está fazendo poesia. Ele está anunciando domínio, governo, soberania e, ao mesmo tempo, amor. Porque esse poder todo ele usa para te salvar. Ele não nos salva apenas do inferno, ele nos salva de nós mesmos, do orgulho, do ego, da pressa, da incredulidade, da raiva, do medo de sermos vistos como realmente somos. Ele nos olha por dentro e ainda diz: você vale a pena. Ele vê tudo
e ainda chama. Ele sabe de cada queda, cada pensamento, cada falha, e ainda assim insiste em nos amar. A cruz prova isso, mas a ressurreição confirma esse amor é eterno. E talvez você já tenha ouvido isso antes, talvez tenha crescido na igreja, talvez já tenha até falado sobre Jesus, mas por dentro está frio, cansado, rígido. Você sabe que ele ressuscitou, mas sente que você ainda está morto por dentro. E isso é mais comum do que parece, porque a religião pode até ensinar verdades, mas só a presença dele transforma. Só o toque dele ressuscita o que está seco. Só a voz dele desperta o que está em coma. Ele não quer que você apenas ouça sobre a ressurreição. Ele quer te fazer viver isso. Ele quer entrar no lugar onde ninguém mais entra. Tocar no ponto que você esconde até de si mesmo e dizer, levanta. Assim como ele fez com a filha de Jairo, assim como fez com o filho da viúva, assim como fez com Lázaro, assim como fez com você sem você perceber. Porque a vida que ele oferece não é performance, não é teatro, não é comportamento bonito nas redes sociais. É transformação de verdade, é liberdade genuína. É paz no meio do furacão. É saber quem você é, para onde está indo e por que está aqui. A ressurreição redefine o seu passado, dá propósito ao seu presente e te garante um futuro eterno. Não há ideologia que ofereça isso. Não há vício que consiga sustentar isso. Só Jesus. E não é sobre merecer. Nunca foi. É sobre responder. É sobre abrir. É sobre crer. Porque tudo já foi feito, tudo já foi pago. A dívida foi cancelada, o preço foi coberto. Agora é com você. Você pode continuar fingindo, pode continuar fugindo, pode continuar preso no ciclo de religiosidade vazia ou de pecado disfarçado, ou pode finalmente se render, se entregar, confiar, viver. A vida que ele te oferece não é fácil, mas é real. Não é confortável, mas é eterna. Não é popular, mas é poderosa. Porque ela te tira das trevas para a luz, do controle para a dependência, do desespero para a fé. E você não anda mais sozinho, não vive mais com medo, não precisa mais provar nada para ninguém. Porque agora você é dele, e quando você é dele, até a morte perde o sentido, porque o seu último suspiro aqui é só o começo de algo maior. E é por isso que os mártires sorriam diante da fogueira. É por isso que os apóstolos enfrentavam espadas sem recuar. É por isso que cristãos perseguidos hoje ainda adoram. Porque quem viu o ressuscitado não se curva mais diante do medo. Você pode estar cansado, pode estar confuso, pode estar cheio de perguntas. Mas se existe uma verdade sólida nesse mundo instável, é essa: o túmulo está vazio. E por causa disso, você pode viver, de verdade, pela primeira vez. Ele ressuscitou, mas a pergunta ainda ecoa: e você vai continuar onde está? Porque essa história não foi escrita só para ser admirada. Foi vivida para ser seguida. A cruz não é um monumento, é um convite. E o túmulo vazio não é só uma lembrança de vitória. É um chamado para a transformação. Ele já venceu. A morte já foi derrotada. A porta já está aberta. Agora a decisão está em suas mãos. O maior erro de muitos é achar que podem seguir Jesus de longe, acompanhar os milagres, ouvir as pregações, se emocionar com os testemunhos, mas sem abrir mão do controle, como se fosse possível ter uma vida nova sem morrer para a antiga. Mas a ressurreição só faz sentido para quem decide morrer também. Morrer para o ego, para o orgulho, para os pecados escondidos, para os vícios que acorrentam a alma, para os relacionamentos que alimentam o vazio. É por isso que muitos nunca experimentam o poder da ressurreição,
porque se recusam a passar pela cruz. Mas Jesus nunca enganou ninguém. Ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Isso não é poesia, é guerra, é luta contra tudo que ainda tenta manter você escravizado. Contra os pensamentos que te destroem, contra as palavras que você acredita desde a infância, contra os padrões que te afastam da presença. Seguir o ressuscitado exige confronto com tudo o que você construiu longe dele. E isso dói, porque temos medo de perder, medo de mudar, medo de abrir mão. Mas o que Jesus oferece não é troca, é ressurreição. Você entrega algo que está apodrecendo por dentro e recebe uma vida nova que carrega o céu por dentro. Você deixa o controle e recebe direção. Você abandona a pose e encontra identidade. Você para de fugir e encontra descanso. O problema é que muitos querem a salvação, mas não querem se arrepender. Querem a paz, mas não querem obedecer. Querem o céu, mas não querem deixar a zona de conforto. E isso nunca vai funcionar, porque Deus não muda para caber no seu estilo de vida. Você é quem precisa ser quebrado para caber no plano dele. E quando isso acontece, a dor da entrega se transforma em alegria de uma nova existência. A vida ressuscitada tem marcas, não de cravos, mas de decisões, de quedas e recomeços, de lágrimas e fidelidade, de silêncio e confiança. Quem carrega a vida de Cristo dentro de si já não é movido por aplauso nem por aprovação. Vive por fé. E quem vive por fé não precisa ver para continuar. Só precisa saber que Ele está, que Ele venceu, que Ele reina. E sim, o mundo vai zombar. Vão dizer que é exagero, que é fanatismo, que é tolice. Mas desde o início foi assim. Desde que o anjo declarou ele não está aqui, ressuscitou, os religiosos tentaram abafar. Os guardas foram pagos para mentir. O império tentou exterminar, mas ninguém conseguiu parar o que começou no terceiro dia. Porque não dá para matar o que já venceu a morte. E hoje, 2000 anos depois, ainda existem testemunhas. Gente comum, que viu seu casamento restaurado, que foi curado, que foi liberto do vício, que teve a mente renovada, que saiu do fundo do poço e hoje carrega luz nos olhos. Gente que não precisou ver com os olhos porque viu com a alma. Que não toca nas feridas de Jesus, mas que carrega cicatrizes de onde ele tocou. E essa gente continua dizendo: ele vive, e porque ele vive, eu vivo também. Talvez sua vida esteja de pé por fora, mas desmoronada por dentro. Talvez você até cante, até ore, até frequente lugares onde ele é mencionado. Mas se não houve transformação real, então você ainda está à porta do túmulo, vendo a luz, mas sem ter saído, sentindo o perfume da nova vida, mas ainda com os panos da velha existência. E hoje, mais do que um convite, essa é uma convocação: sai para fora. Não dá mais para viver em cima do muro. O tempo está passando. O mundo está em colapso. A alma está adoecendo. E só Jesus ainda é o antídoto que cura de dentro para fora. Mas para isso, você precisa decidir. Vai continuar fingindo que está tudo bem? Vai continuar se escondendo atrás de postagens, frases bonitas e máscaras religiosas? Ou vai, finalmente, permitir que a ressurreição dele gere uma ressurreição em você? Ele não quer que você viva apenas acreditando nele. Quer que você viva com ele, todos os dias. Nas pequenas escolhas, nas decisões difíceis, nos relacionamentos, na sua mente, no seu quarto, no seu coração. Ele quer mais do que um lugar na sua agenda. Ele quer o centro, ele quer o trono. Porque só quando ele reina é que a verdadeira vida começa. Algumas pessoas acham que seguir Jesus é só mudar de comportamento, parar de fazer coisas erradas, falar mais bonito, ir a cultos, ler a Bíblia de vez em quando. Mas a verdade é que a ressurreição não pede uma mudança superficial. Ela pede uma morte completa,
porque só pode ressuscitar quem já morreu. E é aí que muita gente trava, porque morrer dói. Exige abrir mão de tudo aquilo que se construiu longe de Deus. Mas é nesse lugar que a vida verdadeira começa. A cruz foi a porta, a ressurreição, o caminho. Mas só anda por ele quem decide deixar tudo para trás. Deixar o pecado que te agrada, mas te afasta. Deixar o relacionamento que te aquece por fora, mas te esfria por dentro. Deixar o orgulho que grita mais alto do que a voz de Deus. Deixar a vaidade que te veste, mas não te sustenta. Tudo isso precisa morrer, porque Cristo não ressuscitou para ser parte da sua vida. Ele ressuscitou para ser o centro dela. E quando ele se torna o centro, as coisas que antes faziam sentido começam a perder o brilho. As distrações perdem o poder. Os vícios perdem o gosto. O mundo continua sendo mundo. Mas você não é mais o mesmo. A ressurreição muda tudo. Não porque resolve todos os problemas externos, mas porque muda o seu interior. E quando o coração muda, o mundo ao redor também começa a mudar. Você começa a enxergar com novos olhos, ouvir com novos ouvidos, sentir com um novo espírito. O que antes te prendia, agora te enjoa. O que antes te acalmava, agora te incomoda. Porque há algo novo em você. E esse algo novo se chama vida de verdade. Uma vida que não depende das circunstâncias, que não oscila com os ventos, que não quebra com as decepções, porque essa vida está firmada em alguém que já venceu tudo isso, inclusive a própria morte. Mas para viver essa vida, você precisa escolher todos os dias, porque o mundo vai tentar te puxar de volta. As velhas vozes vão voltar, as tentações vão surgir, e você vai ter que lembrar: eu morri com ele, e agora é ele quem vive em mim. Essa é a essência da fé. Não é sobre evitar erros, é sobre viver por um outro espírito. Um espírito que te guia, que te confronta, que te consola, que te levanta, que te molda. Você pode ir à igreja todos os domingos e ainda estar morto por dentro. Pode conhecer todos os versículos e ainda ser escravo de você mesmo. Pode falar de Deus sem jamais tê-lo conhecido de verdade. E o que a ressurreição quer de você não é a sua aparência, nem sua performance, nem sua reputação. É sua alma, nua, frágil, quebrada, humilde o suficiente para dizer: eu não consigo sozinho. E quando você chega nesse ponto, algo começa a mudar. Não acontece com barulho, nem com grito, nem com show. Acontece no silêncio de um quarto, no meio da madrugada, no meio de uma oração sincera. Quando você percebe que não precisa mais fingir, que ele vê tudo e ainda assim te ama, que ele sabe tudo e ainda assim te chama, que ele já pagou tudo e ainda assim espera você dizer sim. A ressurreição é o sim de Deus para a humanidade. Agora falta o seu. Você pode continuar adiando, esperando estar mais preparado, esperando sentir mais, esperando melhorar primeiro, mas a verdade é que ninguém se conserta longe de Jesus. É com Ele, é nele, é por Ele, é para Ele. E se você está lendo essas palavras agora, não é por acaso. O céu está te chamando. Ele não quer te religar a uma igreja. Ele quer te religar ao Pai. Ele não quer te tornar mais moral. Ele quer te tornar novo, inteiro, vivo. E isso só acontece quando você decide morrer para tudo aquilo que você construiu sem Ele. Dói, assusta, mas também liberta. Você não foi criado para viver no automático, para sobreviver todos os dias, tentando parecer forte. Você foi criado para andar com o ressuscitado, para ouvir sua voz, para carregar a paz que o mundo não entende, para ser sal e luz, para amar sem medida, para perdoar sem limites, para viver com ousadia, com fé, com verdade. E isso começa agora. Não quando você for perfeito, mas quando você for sincero, quando parar de resistir, quando parar de correr, quando olhar para a cruz e para o túmulo vazio e entender: isso foi por mim,
E se foi por mim, então eu não posso continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. A ressurreição não é apenas o fim de uma história, é o começo de um novo tipo de vida. Uma vida que não é movida por performance, nem por aplausos, nem por aprovações. Uma vida que não precisa provar nada para ninguém, porque já sabe de onde veio, quem é e para onde está indo. A vida com Cristo não é leve por fora, mas é leve por dentro, porque o que muda não são só os fatos ao redor, mas o Espírito que sustenta tudo por dentro. Jesus não ressuscitou para que você apenas se tornasse alguém melhor. Ele ressuscitou para te fazer novo. E o novo sempre assusta, sempre dói, sempre exige deixar o velho morrer. Tem gente que quer recomeçar, mas ainda se agarra aos destroços do que não existe mais. E enquanto você continuar tentando construir uma nova vida sobre ruínas não tratadas, ela vai desmoronar de novo. O velho precisa ser sepultado. A velha natureza precisa ser negada, porque o Evangelho não é um adorno, é uma morte seguida de uma ressurreição. A boa notícia é que você não precisa fazer isso sozinho. Porque Jesus não ressuscitou só para impressionar o mundo. Ele ressuscitou para entrar em você. É isso que o Espírito Santo faz. Ele não é um sentimento. Ele é o próprio Deus habitando dentro de gente comum. Ele é a força que levanta, a voz que guia, a chama que nunca apaga. E ele não vem como hóspede, ele vem como dono. Ele não pede espaço, ele quer o todo. E talvez seja isso que mais te assusta. Porque você tem medo de perder o controle, de ser transformado além do que imagina, de perder amizades, hábitos, aparências, mas ao mesmo tempo sente que viver do jeito que está já não faz mais sentido, e essa tensão é real. É o sinal de que o Espírito já está se movendo em você, porque quem ainda não foi tocado nem pensa nessas coisas, mas quem começa a despertar já não consegue ignorar. A morte e ressurreição de Jesus não foram apenas atos espirituais, foram a maior declaração de amor que já existiu. Porque ninguém morreria por você sabendo tudo que você faria. Mas ele morreu. Viu todos os seus pecados antes mesmo de você nascer e mesmo assim escolheu ir até o fim. Isso é graça, isso é cruz, isso é evangelho. E essa é a verdade mais poderosa que você pode conhecer. Você não precisa mais tentar ser salvo, porque ele já veio te salvar. Você pode ter fracassado 1000 vezes, pode ter quebrado promessas, se envolvido com o que destruiu sua identidade. Você pode até ter machucado gente que te amava. Pode ter se machucado ao ponto de não se reconhecer mais no espelho. Mas nada disso anula o amor que ressuscitou no terceiro dia. Porque o sangue dele não foi derramado para quem merecia. Foi derramado justamente por quem não merecia nada. E isso nos inclui. A única coisa que ele pede é entrega. Total, honesta, sem reservas, sem máscaras, sem joguinhos espirituais. Ele não quer um sim parcial. Ele quer um coração inteiro. Que diz: Senhor, eu não sei como, mas eu quero viver o que tu tens para mim. Eu morro para mim mesmo e quero viver em ti. Essa é a oração que muda tudo. Não porque as palavras têm poder mágico, mas porque quando é feita com verdade, o céu responde. A graça invade. O velho começa a morrer, o novo começa a nascer. E o novo não é glamour, é renúncia. É acordar e saber que cada decisão carrega a eternidade. É escolher ser luz quando tudo é escuridão. É perdoar quando tudo grita para se vingar. É amar quando tudo dentro de você quer desistir. É servir quando o ego quer ser servido. É calar quando a alma quer explodir. É confiar quando tudo parece contrário. Essa é a vida ressuscitada e é por isso que ela vale tanto. Porque não se compra, não se copia, não se finge, só se vive com Jesus dentro, no centro, no controle. A cruz partiu a história em duas, mas a ressurreição partiu a eternidade. E agora a eternidade vive dentro de quem crê. Você pode
Caminhar nesse mundo com um corpo comum, mas por dentro carregar a glória do próprio Deus. Não por mérito, mas por graça. Não por força, mas por fé. E quando você entender isso, vai parar de correr atrás de coisas que não alimentam. Vai parar de dar atenção para vozes que te esvaziam. Vai parar de tentar se encaixar onde nunca foi chamado para pertencer, porque o seu lugar já foi preparado. E o preço já foi pago. E o convite já foi entregue. A pergunta agora é: você vai entrar ou vai continuar do lado de fora, admirando a porta, mas nunca cruzando o limite? Tem gente que passa a vida inteira perto da verdade, mas nunca a vive de verdade. Frequenta lugares onde Deus é falado, canta músicas sobre ele, até ora em alguns momentos. Mas no fundo, sabe que algo falta, sabe que ainda existe um vazio, uma sensação de que tudo é bonito, mas distante. Como se a ressurreição tivesse acontecido em outra dimensão, para outras pessoas, num tempo que já passou. Mas a verdade é que a ressurreição só faz sentido quando invade você. Não adianta celebrar a cruz se ela não te transformou. Não adianta postar versículos se a sua alma ainda está acorrentada. Não adianta falar de Jesus se ele ainda não reina na sua mente, nas suas escolhas, nas suas intenções. Porque Jesus não veio para ser citado. Ele veio para ser vivido. E viver Cristo é muito mais do que um comportamento moral. É uma nova natureza. É nascer de novo. Nicodemos era um mestre da lei. Conhecia as Escrituras. Era respeitado. Era religioso. Mas foi até Jesus à noite com medo de ser visto. Porque apesar de tudo que sabia, ele ainda estava vazio. E Jesus, sem rodeios, disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso confundiu Nicodemos e confunde muita gente até hoje, porque nascer de novo não é reformar o que existe, é deixar o velho morrer e permitir que algo completamente novo surja. Esse novo não se veste apenas de religião, ele se manifesta na mente, no caráter, nos desejos, nos impulsos, nas palavras que você deixa de dizer, nas atitudes que você toma mesmo quando ninguém está vendo. Ele se manifesta quando você percebe que já não é mais escravo daquilo que antes te dominava. Quando você entende que não precisa mais repetir os ciclos antigos, porque agora você é outra pessoa, e isso assusta quem está ao redor. As pessoas tentam te lembrar do seu passado, tentam trazer à tona o que você foi, tentam te envergonhar com o que você mesmo tenta esquecer. Mas a ressurreição também serve para isso, para te lembrar que você não é mais aquela pessoa, que a cruz matou o seu passado e que o túmulo vazio carrega o seu novo nome: justificado, perdoado, limpo, livre. Tem dias que você ainda vai tropeçar, ainda vai sentir vontade de voltar, ainda vai ouvir as vozes que tentam te convencer que não vale a pena, que é mais fácil viver do jeito antigo. Mas aí você lembra, não existe mais volta. Porque quem viu a luz não consegue mais fingir que está confortável na escuridão. Quem experimentou a presença não consegue mais viver de aparência. Essa é a realidade de quem nasceu de novo, uma tensão constante entre a carne que ainda grita e o espírito que já venceu. Mas essa tensão é a prova de que a guerra está sendo travada. E onde há guerra, há chance de vitória. A pior condição é a indiferença, o comodismo. A vida sem luta, sem confronto, sem rendição, porque ali não há vida, só religião morta, só tradição sem transformação, só ritual sem ressurreição. Você foi chamado para mais, chamado para andar com poder, com propósito, com presença. E essa caminhada começa com uma escolha: negar a si mesmo, tomar a cruz, seguir, mesmo quando ninguém entende, mesmo quando dói, mesmo quando você está cansado. Porque é nessa caminhada que você encontra o que o mundo inteiro busca em lugares errados: identidade, descanso,
sentido, graça. A vida em Cristo não é perfeita, mas é cheia de presença. Não é sem dor, mas é cheia de consolo. Não é sem queda, mas é cheia de recomeços, porque Ele não te abandona no meio. Ele não desiste quando você falha. Ele não se afasta quando você cai. O mesmo Jesus que venceu a morte é o que segura sua mão quando o seu mundo desmorona. E se Ele venceu o impossível, o que Ele não pode fazer na sua vida? Talvez você ache que ainda falta algo para estar pronto. Talvez pense que precisa melhorar primeiro, mas o Evangelho é o contrário de tudo isso. Ele diz: vem do jeito que está, com bagagem, com medo, com culpa, com tudo. Porque só quem reconhece que precisa, encontra o Salvador. E Ele não rejeita quem chega quebrado. Ele é especialista em ressuscitar o que o mundo já tinha declarado morto. Hoje é dia de entender que a ressurreição não é um evento para ser lembrado uma vez por ano. É uma realidade para ser vivida todos os dias. Jesus não está em um túmulo em Jerusalém. Ele está vivo e Ele quer viver em você. Você já parou para pensar no que realmente significa viver com Cristo? Não apenas acreditar nele, mas viver com Ele. Não é ter um amuleto espiritual, uma frase bonita no status, uma música de fundo no carro. É viver em união com aquele que venceu a morte. É acordar e lembrar que você não pertence mais a esse sistema, que sua identidade agora vem de outro lugar, que sua vida tem outro dono. Quando Jesus ressuscitou, Ele não voltou para simplesmente retomar a rotina. Ele não entrou de novo na casa de Maria, nem voltou à carpintaria de José, porque a ressurreição não é uma volta ao passado. É o início de algo completamente novo. É um rompimento com o velho. E se você foi chamado para viver com Cristo, não pode continuar vivendo uma vida que Ele já deixou para trás. Tem gente tentando viver o novo de Deus com estruturas antigas, tentando manter o controle enquanto ora por direção, tentando continuar nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas, alimentando os mesmos hábitos, mas esperando resultados diferentes. E isso não funciona, porque o Evangelho não é uma adaptação, é uma ruptura. A ressurreição não acontece em meio a conveniências. Ela nasce no confronto. Quando você é confrontado com quem realmente é e com quem Deus quer que você seja. Quando você percebe que tem muito de religião, mas pouco de entrega. Muito de conhecimento, mas pouca obediência. Muito de emoção, mas pouca transformação. E quando você decide parar de correr, o céu age. O Espírito Santo começa a te lembrar de tudo aquilo que precisa morrer: a arrogância, o orgulho disfarçado de espiritualidade, a hipocrisia, o medo de ser vulnerável, a vaidade que mascara a dor, o desejo de agradar homens mais do que a Deus, o rancor que você carrega disfarçado de autodefesa. E então, aos poucos, você começa a deixar ir, começa a abrir mão, começa a se esvaziar, e nesse esvaziar Ele enche. Você começa a perceber que as coisas mudaram. Não do lado de fora, mas dentro. O que te prendia já não te seduz. O que te viciava já não te domina. O que te feria já não determina mais quem você é, porque a vida dele agora pulsa dentro de você. Você sente, você sabe, não porque alguém te disse, mas porque algo acendeu, algo despertou, algo que ninguém mais pode tirar. E mesmo nos dias em que tudo parece voltar, quando a dúvida aparece, quando a dor tenta te paralisar, você lembra: o túmulo está vazio, a promessa está de pé, o sangue foi suficiente, a graça continua disponível, e isso te levanta, isso te sustenta, isso te dá forças para continuar. Você passa a viver com propósito, não mais guiado pelas emoções, mas pela fé. Não mais esperando o mundo te entender, mas vivendo para agradar aquele que te salvou. E mesmo quando ninguém reconhece, mesmo quando tudo parece pequeno, você sabe, você está vivendo a vontade dele.
E isso basta, isso preenche, isso é suficiente. Essa nova vida não é isenta de lutas, mas é cheia de presença. Você percebe que mesmo nas tempestades há paz, mesmo na dor há propósito, mesmo no silêncio há direção, porque Ele está, Ele é, Ele vive. E viver com Ele é a maior aventura, o maior privilégio, a maior resposta que um ser humano pode ter na Terra. Você não precisa mais correr atrás do que o mundo chama de sucesso. Sua identidade não está no que você tem, nem no que você faz, nem no que pensam de você. Está em Cristo. E Cristo ressuscitou. Logo, você está seguro, sustentado, eterno. Nada pode roubar isso, nem o passado, nem o erro, nem o inferno. Mas o mais belo de tudo é que essa vida não termina aqui. Porque a ressurreição de Jesus é só o começo. Ele prometeu: eu voltarei. E Ele vem buscar os que creram, os que viveram, os que não desistiram, os que se negaram, os que escolheram morrer para esse mundo e viveram como cidadãos do céu, mesmo que o mundo não entendesse, mesmo que chamassem de loucos, porque loucura aos olhos do mundo é sabedoria aos olhos do céu. Você ouviu tudo, sentiu, respirou cada palavra. Em algum ponto dessa jornada, algo dentro de você foi tocado. E não é por acaso, não é apenas um roteiro bem escrito. Não é só uma história bonita, é o próprio Deus dizendo: eu ainda estou aqui e eu quero você. Porque a cruz foi por você, a dor foi por você, a ressurreição também foi por você. O céu inteiro se moveu, o sangue foi derramado, a morte foi vencida para que você tivesse uma chance. Mas agora, o que você vai fazer com isso? Você pode encerrar esse vídeo, deslizar para a próxima coisa, voltar para a rotina e fingir que nada aconteceu. Ou pode reconhecer: essa mensagem foi para mim. E a partir disso, fazer a única escolha que realmente importa: se render. Você já tentou viver do seu jeito, já tentou preencher o vazio com 1000 coisas, já fez de tudo para parecer bem, mas lá dentro ainda sente que falta algo. E é porque falta mesmo, falta Jesus. Não o Jesus religioso, não o Jesus histórico, mas o Jesus vivo, o que morreu por você, o que ressuscitou no terceiro dia, o que está agora chamando seu nome. Não importa onde você esteja, não importa o que você fez, não importa o quão distante você se sente. Ele conhece cada parte da sua história, cada queda, cada pensamento, cada lágrima que ninguém viu, e mesmo assim Ele quer você, não aperfeiçoado, mas sincero, não bonito, mas real, porque Ele não veio para buscar os fortes, veio para levantar os cansados, os quebrados, os que gritam por dentro, mas não têm mais forças para pedir socorro. E talvez esse seja o seu grito agora, silencioso, mas desesperado, de alguém que está cansado de viver fingindo, que quer algo verdadeiro, que precisa de um recomeço. Então, deixa eu te dizer, essa é a sua chance. A mesma voz que chamou Lázaro para fora da cova, agora está chamando você. Vem para fora, vem para a vida, vem para a luz, vem para a graça. Não precisa de palavras perfeitas. Não precisa de uma oração ensaiada, basta um coração quebrantado. Um Deus, eu preciso de ti. Um Jesus, entra na minha vida. Um eu me rendo. E sabe o que Ele faz com esse tipo de oração? Ele responde, Ele entra, Ele muda tudo, e você nunca mais será o mesmo. Talvez você até já teve experiências com Deus no passado, já chorou, já sentiu, já prometeu, mas se afastou, se esfriou, se perdeu no caminho e acha que Ele desistiu. Mas Ele não desistiu, Ele esperou. E hoje Ele te trouxe até aqui de novo, não para te acusar, mas para te dizer: ainda dá tempo, volta. E se você voltar, Ele não vai te receber com castigo, vai te receber com braços abertos, porque o amor dele é maior que a sua culpa, maior que o seu passado, maior que qualquer condenação.
E se tudo isso que você ouviu até aqui mexeu com você, se fez seu coração bater mais forte, se trouxe lágrimas nos olhos, então não guarde isso só para você. Essa mensagem precisa chegar em mais pessoas. Tem alguém agora mesmo, talvez um amigo, um parente, alguém perdido, precisando ouvir exatamente o que você acabou de ouvir. Por isso, se essa mensagem te tocou, curta esse vídeo. Escreva aqui nos comentários: ele vive para selar sua decisão e mostrar ao mundo que você é um dos que creram. E compartilhe com pelo menos 3 pessoas que você ama para que essa verdade também ressuscite outras vidas. Você pode ser a ponte entre o céu e um coração quebrado. Não subestime isso. A cruz continua de pé. O túmulo continua vazio. E a voz de Jesus ainda ecoa: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E você? Vai viver ou vai continuar apenas existindo?